Pois é, pessoal da rede, hoje estamos chegando com mais um TV Hoje Notícias Debate. Vamos conversar hoje sobre a questão racial de novo. No Colégio Atenas trabalhamos na formação de pessoas conscientes de seu papel na sociedade. As suas lembranças merecem um lugar especial. Venha conhecer o Memorial Jardim dos Ipês. Posto Econômico, o único que realiza um show de prêmios para você. Porque nós tivemos 3 casos aí essa semana. Foi a questão do jogador do Flamengo, Gerson, que foi, durante um jogo, né, foi confrontado ali pelo jogador colombiano Ramírez, do Bahia. Um garotinho, Luiz Eduardo Bertolo, estava participando de um torneio, a Caldas Cup, lá em Caldas Novas, e também foi admoestado pelo treinador da equipe contrária, a equipe do Uberlândia, que ele estava jogando, e a mais recente e mais calabrosa, né? ou mais complicada foi o caso da diarista lá de Patos de Minas, né? Como é que é o nome dela? É Madalena Gordiano. Ela viveu na casa da família Milagres Higueira durante 38 anos. Foi para lá com 8 anos de idade e viveu na condição análoga de escravidão. Eu estou aqui eu convidei 3 membros aqui de patrocínio para a gente poder conversar desses movimentos que defendem, né, a igualdade racial, e dos 3, 2 vieram, um é a Hélida, que é do Compir, a Revalina, que é vice-presidente da CUFA em Minas Gerais, e o Marlúcio, que além de membro desses movimentos, é diretor do IFTM aqui de patrocínio. Nós vamos conversar sobre esses assuntos que são recorrentes no Brasil, no mundo inteiro, né? Mas no Brasil essa coisa está piorando. E eu creio que foi depois da eleição do Bolsonaro, porque ele até contra as minorias, né? Que a minoria ou ela se integra ou então desaparece. O negócio é mais ou menos por aí. Então, eu quero ouvir vocês podem ficar à vontade, um prazer tê-los aqui de novo na rede hoje. Boa tarde, Luiz Antônio, boa tarde, ouvintes, né, e também espectadores visivos da rede hoje. Novamente, né, um prazer muito grande de estar usando esse espaço, Luiz, para que nós possamos expressar a nossa indignação, na verdade. Eu acho que é um momento também de expressar indignação. Seria um prazer, né, maior se não fosse por passar, né, por essa consternação, pelo que nós temos vivido nesses dias, né, esses últimos dias da nossa sociedade. Obviamente que nós temos escancarado, né, aquilo que sempre acontece, sempre aconteceu. Você citou algumas situações, né, em relação ao esporte, somente no futebol. A ideia de que o futebol é uma bolha e tudo que acontece ali dentro é normal, xingatórios, violência, os atos, né, de injúria racista e a prática do racismo dentro de campo. Nós temos que quebrar todas essas questões, e nós temos 3 fatos lamentáveis. Uma criança de 11 anos, nós temos certeza que ficaram marcas na vida dessa criança pelo resto da sua vida. O cala-boca negro, né, que nós tanto ouvimos e que, se não é dito, ele nos é colocado pela sociedade de um modo geral, no nosso cotidiano. Foi o que aconteceu com o Gerson. A questão da escravidão da Madalena também não é nenhuma novidade, não é ineditismo nenhum, né, não é nada inédito, e nós sabemos que é uma perpetuação da escravidão negra no Brasil, principalmente da mulher. Isso permaneceu por muito tempo, mesmo pós abolição, né, a entrega das nossas meninas pretas ou para prostituição ou para serem escravas de famílias, né, isso perpetuou por muitos anos. Nós sabemos que ainda acontece nesse Brasil nosso, de um modo geral, onde essas meninas são entregues para algumas famílias para que possam ser realmente escravas, né, seria uma neo-escravidão, uma nova forma de se escravizar, mas não perde a questão da condição de escravidão.
e se repete novamente, né, com a negra, mulher, e que tem acontecido, e eu tenho certeza, com uma certa naturalidade nesse nosso país, e nós temos que quebrar diariamente essa ideia de que o racismo, a injúria racial, ela é normal, ela pode acontecer. Então, nós temos que realmente escancarar nossa indignação. Os processos de criminalização têm que ser levados um pouco mais a sério. Nós sabemos que o racismo, na maioria das vezes, ele é quebrado, né, jogado como injúria racial, e na maioria das vezes a injúria racial tem se tentado resolver com um pedido de desculpa. É o único crime que eu conheço que hoje é aceito um pedido de desculpa, né, e a sociedade tem colocado isso como normal e banalizado, né, este crime, aceitado o pedido de desculpa. Então, nós não podemos realmente aceitar e criminalizar, né, tanto a injúria racial quanto o racismo, e trabalhar junto às nossas autoridades para o entendimento do que é o racismo. Porque o que a gente tem percebido é que esse viés, né, de se colocar como injúria racial, que ameniza, né, a persecução criminal, ele tem sido utilizado de um modo geral no nosso país. Então, nós temos que mostrar nossa indignação. Eu coloco aqui, como um representante, né, do Conselho Municipal para o Desenvolvimento da Igualdade Racial, como um diretor de escola que trabalha formando pessoas, que nós realmente quebremos essa questão da banalização e do entendimento de que tudo isso é normal, em ambiente nenhum isso é normal, seja na escola, seja no futebol, ou seja na sociedade de um modo geral, na forma como ela foi reproduzida pelo nosso processo escravocrata, repetindo, né? Aconteceu em Patos de Minas, mas já aconteceu em Patrocínio, está acontecendo em Patrocínio, né? Nós somos uma cidade, como já foi colocado pelo seu programa, né, também, nós somos originalmente escravocratas, né? Nós já tivemos a maior população de escravos, né, do país, da região, do estado, e infelizmente está impregnado na nossa sociedade de uma forma até mais próxima. Pois é, ô Rivalina, e você, qual é a sua concepção, né, a sua opinião sobre essa questão? Boa tarde a todos. Hoje eu venho, né, como militante mesmo do movimento negro, né, não só como representante de movimento social, mas como militante do movimento negro, faço parte do MNU, que é o Movimento Negro Unificado, faço parte de alguns movimentos aqui da região, do Quilombo do Alto Paranaíba, né, e a gente tem acompanhado aí vários movimentos. Quando a gente fala movimento de luta, a gente já vem, já começa as pessoas já começam a estigmatizar os movimentos, né, sem entender a importância deles, né, e esses movimentos, eles têm uma importância muito grande. O MNU, por exemplo, foi um dos primeiros movimentos negros que existiu no país, né, que buscou aí, né, através da sua luta, através do seu ativismo, né, a implementação de várias leis, né, com recortes étnico-racial e de promoção da igualdade racial no Brasil. Então, a gente precisa passar a entender todos esses processos de movimentos, né, de movimentos de luta, de movimentos negros, de movimentos sociais, antes da gente começar a apontar o dedo e criminalizar os movimentos. Eu acho que esse é o primeiro ponto, para depois a gente entrar nessa questão do que o racismo ele faz e ele tem feito com as pessoas. Né? Em menos de uma semana, nós tivemos aí casos, né, expostos na mídia, né? Porque existem inúmeros casos aí que a gente não tem acesso aos dados, que a gente não tem acesso a como esse racismo ele chega até nós, porque ele acontece o tempo todo, e isso é resquício de um período de colonização, de um período da escravidão, e vem perpetuando até os dias de hoje. E faz com que a gente, enquanto pessoas negras, a gente passe por isso todos os dias, e ainda assim nós somos descredibilizados em uma sociedade que é racista, né, que dita uma democracia racial, né, que dita que a gente vive numa democracia racial e que minimiza todas as nossas
lutas, que minimiza todas as nossas dores, né, e que dificulta todos os nossos dias, né, que faz os nossos dias se tornarem muito piores do que eles já estão. Então, existem várias vertentes que a gente pode levantar nessa discussão, levantar nesse debate, e o racismo é, sem dúvida, o principal aspecto que faz com que várias pessoas sejam mortas, que faz com que o genocídio da população negra ele aconteça e que faz com que a gente chegue, né, no final aí de dezembro com uma notícia de que aqui do nosso lado uma pessoa vivia, né, que vive, né, em uma situação como a da Madalena. Então, parece surreal, diversas pessoas vieram conversar comigo aí nessa última semana, falando, nossa, mas isso acontece não só com a Madalena, né? E vale a gente ressaltar isso, que Aqui isso também deve acontece com acontecer inúmeras muito. pessoas. Sim, mas o que a gente, muitas vezes, a gente normaliza essa relação patrão-empregado. A gente normaliza essas relações como se a gente fosse da família. E essas relações, elas não podem ser normalizadas nesse sentido. Por mais que tenha que haver um respeito mútuo por ambas as partes, mas não pode haver essa dependência, né, como acontece muitas vezes. A gente precisa se colocar em todos os lugares, principalmente, para que não aconteça esse tipo de normalização. Para que a gente não chegue nessa situação de trabalho escravo, né? E é muito louco a gente pensar que isso possa acontecer com uma pessoa que está ali para formar cidadãos que vão exercer inúmeras profissões, porque é um professor de uma universidade. Então, todos esses recortes, eles são necessários a gente fazer, porque qual é o tipo de professor que está formando outras pessoas, que está formando outras profissões? Qual é o tipo de profissional, né, que a gente está tendo nas nossas universidades? Porque aí a gente acredita que a educação é uma das armas mais poderosas para poder salvar o mundo, mas essa frase só fica como uma frase, só fica como um ditado, porque quando a gente vê isso acontecer, a gente volta 10 passos atrás e começa a repensar se realmente as pessoas que estão ali, elas acreditam que esse espaço acadêmico, ele é um espaço transformador. Porque se eu só falo que a educação ela é transformadora, como que eu posso transformar a vida de uma pessoa numa vida insignificante, que foi o caso, né, dessa família fez com a Madalena? Então, assim, são muitos pontos que são necessários a gente levantar, são muitos questionamentos que vêm sendo feitos, são muitos movimentos que estão acontecendo, né, em Patos de Minas principalmente. A gente está participando aí de algumas movimentações dos movimentos em Patos de Minas, e as pessoas precisam parar de pensar que os movimentos são para se vitimizar. É um movimento de defesa, na verdade, que a gente precisa se defender o tempo todo. A gente que é preto precisa se defender o tempo todo de uma sociedade que só nos acusa, que só nos minimiza. A Ludmilla precisou sair das redes sociais. Uma cantora precisar sair das redes sociais porque não aguentava mais os ataques racistas. E é surreal a gente pensar que a gente precisa ainda passar por isso depois de tanto tempo que aconteceu o período da escravidão. Pelo menos a gente achava que era muito tempo, né? Agora é o seguinte, você está dizendo aí, inclusive, essa normalização, ela acontece, inclusive, dos próprios negros. O Aguinaldo Timóteo disse que é mimimi desse atleta do Flamengo, né, o Gerson, porque ele tem orgulho de ser preto, que não sei o quê e tal, e que o Gerson também tinha. Como é que vocês veem quando a coisa vem assim de uma pessoa de um igual? Luiz, nós temos que contextualizar, né, e eu vou na mesma linha que a Evalina,
nós tivemos um processo de prolongamento da escravidão no Brasil. Então, com esse prolongamento da escravidão, esta imposição do normal, ela foi colocada sobre a sociedade. E quando ela foi colocada nessa imposição, ela não distinguiu entre brancos e pretos. Então, esse processo de naturalização, ele foi colocado para todos. Então, quando você vê, né, negros seguindo algumas linhas, né, o nosso próprio presidente da Fundação Palmares, que já me cansei até de falar acerca do posicionamento dele, nós temos isso de uma forma muito acentuada na nossa sociedade, onde os nossos pais passaram por isso também, né, que achavam que era normal ser chamado de pretos, pretos sujos, de macacos, de negros, né, e assim, e tem um contexto muito grande ali, né, que talvez algumas pessoas tenham dificuldade de fazer leitura, né, que é o cala-boca negro. Nós vivemos uma sociedade que nos diz isso todos os dias, Luiz. Né, quando você coloca o termo mimimi, né, você está colocando cala-boca negro, mais uma vez. E um recorte, né, que eu gostaria de fazer, importante, é quando você vê a questão da normalização por parte de algumas pessoas. E assim, o Gerson ele tentou parar todo o processo, o jogo, a dinâmica do que estava acontecendo, e o que você viu foi, do outro lado, um técnico falando que era malandragem. Injúria racial, racismo não é malandragem, é crime. Né, e deve ser encarado dessa forma. Então, nós não aceitamos que naquele momento o técnico fez um alinhamento ao racismo. Já a diretoria do Bahia seguiu um outro caminho. Ela afastou o atleta. Eu também levo em consideração sempre que nós temos que avaliar e dar o benefício da dúvida, e principalmente, né, se é um processo criminal, ele deve se dar nas duas instâncias, no caso do esporte, né, que é no STJD, e também na Justiça Comum. Então, nós temos que fazer uma avaliação, termos provas realmente concretas, e para que nós possamos ter a criminalização. Agora, esse processo de naturalização, ele é comum, e ele foi imposto socialmente. Então, se você chegar no esporte, muitos negros, atletas, ex-atletas, vão ter esse entendimento também. Era comum, todo mundo chamava de negão, de preto, mandava eu calar a boca e me chamava pela cor da minha pele, não pelo meu nome. Né? Então, é um processo que foi construído dentro da sociedade. Né? Então, o Agnaldo Timóteo, ele faz parte desse grupo. E nós temos outros aí também, pessoas de grande influência que passaram por esse processo, né? E hoje entendem isso como mimimi, que era diferente com ele e que ele conseguiu superar. Não, nós não podemos aceitar. Né? E isso está escancarado. Hoje, cada vez, nós temos mais dispositivos para colocar isso à tona, e mesmo assim ficam 38 anos, né? Como nós vimos no caso da Madalena. Temos outros que têm mais tempo do que isso. Eu conheci famílias aqui em Patrocínio, inclusive, que tinham a sua pretinha doméstica, né? E que fazia para ela um grande favor de deixar ela morar na casa, deixar ela comer da comida que eles comiam, né? Ainda usavam disso, ela come da mesma comida que a gente come, mas ela era uma escrava daquela família, né? Sem direitos trabalhistas, e ainda, né, recebia sua pensão. Eu estou falando de fato que eu conheço, essa pensão ia para a mão da família, né? E assim, eu era muito jovem, criança, criticava a postura, né? Diversas vezes fui repreendido, inclusive, né, por falar que aquilo é uma situação de escravidão naquela família. Então, isso acontece diariamente. Os nossos pais passaram por isso. Eu tenho certeza, Luiz, que nós passamos hoje, não sei se a Revalina concorda comigo, nós não veremos o fruto da nossa luta hoje. Mas nós já desfrutamos de algumas lutas que foram anteriores. Porque, caso contrário, nós estaríamos hoje também achando tudo isso natural. Então, é um processo. Né? E esse processo ele foi construído à força da sociedade. Né? Antropologicamente, filosoficamente, nós conseguimos respaldos legais que nos mostram isso. É uma sociedade branca, racista, que nos impõe diariamente essa questão e tende à banalização e normalização de tudo isso. Antes inclusive a Rivalina vai falar sobre esse problema do Agnaldo Timóteo também, mas, por exemplo, o jogo entre Paris Saint-Germain, o PSG e o Istambul, disputado na terça-feira, dia 8 de agosto, lá em Paris, foi encerrado por volta do minuto 15, após denúncia de racismo do quarto árbitro contra um membro da equipe turca, e o jogo
será retomado, já foi retomado, né, na quarta-feira. Então, é um outro, quer dizer, já, esses movimentos, como você está dizendo, você pode não ver agora, mas já começam a mostrar resultados, né, Revalino? Com certeza, a gente já vê muitos resultados, né? Por mais que a gente acredite que não tenha avançado nada, né, nos últimos anos, avançou muita coisa. O racismo, a violência contra a população negra, tudo isso, né, a gente ainda vai continuar vendo por muito tempo. Mas ainda existem esses movimentos de resistência e de promoção da igualdade racial justamente para diminuir esses índices. Porque a gente consegue visivelmente enxergar algumas mudanças, né? E aí a gente vê a diferença, né, em um outro país, né, igual no jogo do Paris Saint-Germain, onde todos os jogadores apoiaram quando aconteceu o ato de racismo. E aí a gente vem aqui para o Brasil, né, e aí eles falam que o jogador está usando de malandragem. Né? Então a gente compara assim claramente como que o racismo ele acontece no Brasil, como que ele acontece, né? E é visível, né? Como que a gente também consegue ver os avanços. Hoje, se eu conseguir terminar uma faculdade, se eu conseguir fazer uma especialização, tudo isso é graças às lutas de outras pessoas que vieram antes de mim. Exatamente. Porque é um processo muito difícil, muito doloroso para a população negra alcançar os bancos das universidades. Né? Então, a gente sabe de todo esse processo histórico, mas é também, né, uma grande vitória quando a gente consegue alcançar e quando a gente vê esses números alcançando as universidades, subindo cada vez mais, a população negra alcançando, né, vários outros espaços que são nossos, né, por direito e por dever, mas que a gente não conseguia alcançar antes. Quando a gente hoje pode falar numa rede de televisão, quando a gente hoje pode ir no meio de comunicação, isso para a gente é uma vitória, porque antes nós estávamos sempre nos bastidores, né? Então, antes as pessoas, inclusive, elas debatiam por nós. Sim, elas debatiam por nós, elas falavam por nós, sempre encontrando significados, sempre encontrando argumentos em nosso nome, né? E hoje a gente pode fazer isso, né? Então, quantas vezes a gente já viu aí, né? Hoje em dia a gente pode falar que a gente está vendo aí várias representantes e vários representantes do movimento negro em ascensão, né? Vários líderes negros em ascensão. Né? Hoje nós temos algumas deputadas que são negras em ascensão e que, de fato, defendem, né, a causa da população negra. Né? Não veem isso como uma forma de desmoralizar os movimentos negros, não veem isso como uma forma de não querer lutar pelo movimento negro, porque é diferente, né? Quando a gente vê algumas falas de algumas personalidades negras que não acreditam que o racismo existe, que não existe, que não acredita que o jogador, por exemplo, ele sofreu racismo. Essas pessoas, elas estão tão acostumadas, talvez, a sofrer com racismo, ou elas já naturalizaram tanto, né, todos esses processos em que a gente vive, que para elas é normal, que para elas o racismo realmente não existe. E está tudo bem, porque elas se colocam nesse espaço. Né? O que não pode são essas lideranças que exercem um papel político, que exercem um papel artístico, elas se colocar e um papel de influenciar outras pessoas, elas se colocarem nesse papel de influenciar as pessoas a pensar ao contrário, porque de fato o racismo existe e só quem passa sabe o que a gente está falando, né? Então é totalmente diferente e a gente pode e a gente deve, né, seguir o que a gente acredita.
E, Luiz, é muito difícil a gente manter nesse espaço que a gente se mantém de militância. É muito difícil a gente se manter nesse espaço de estar na linha de frente, principalmente do combate, principalmente nos últimos anos. Não é fácil a gente sair por aí defendendo, né, os grupos de minoria de oportunidade, porque a gente sabe que, e às vezes é até melhor a gente se recolher, né, dentro das nossas casas e continuar com as nossas lutas internas. Uma estratégia. Porque é uma estratégia. Às vezes é até uma estratégia, porque é muito doloroso que a gente não vê só esses casos que estão aparecendo na mídia. Né? A gente vê todos os casos, todos os dias, e a gente vivencia isso também na pele. Né? Então, é difícil a gente pensar que muitas pessoas também preferem se camuflar nesse sentido de acreditar que o racismo não existe por esse motivo, de não querer se expor, de não querer estar na linha de frente, de não querer estar na luta, e todo mundo tem esse direito. Porque nós não escolhemos lá, há anos atrás, sermos a população que seria escolhida para ser escravizada. Né? Então, a gente não escolheu isso, como a gente também não escolhe, né, ser a população que hoje sofre racismo, como a gente não escolhe ser a população que hoje, a cada 23 minutos, vê um jovem negro morrer. Né? Então, é muito difícil a gente também enfrentar de frente, né, todos esses problemas étnico-raciais que acontecem com a nossa população todos os dias. Rivalina, eu queria dizer antes do Marlúcio aí, porque você está dizendo que os outros, né, que quem estava no passado e tal, trabalhou para vocês chegarem até aí, mas eu me lembro que você lá no Unicerp, você criou vários espaços dentro da universidade para discutir questão da cultura, questão da tudo isso em relação à negritude, né? Não foi isso que aconteceu? Então, na verdade, o que me despertou novamente para o movimento negro foi a professora Maria Nunes Caldeira, né? Porque quando eu cheguei na faculdade, que eu olhava para os lados e eu me via como uma única aluna preta, isso me causava uma indigestão muito grande. Né? E aí um dia eu conversei com a Maria Nunes e ela me falou assim, ó, quando a gente está incomodado, então a gente que muda o mundo. Então vamos mudar? E aí foi quando eu despertei. Eu sempre participei dos movimentos, né? Por causa da minha família, meus pais sempre foram ligados às questões políticas, culturais, sociais. Eu nasci dentro do Congado, meus pais também mexiam com escola de samba. Mas engajar mesmo no movimento social e no movimento negro, eu me engajei quando a Maria Nunes me despertou isso. Porque acaba que quando você entra na universidade, quando você olha para todos esses espaços, a gente começa a observar, né, as diferenças, né? Porque até então eu estava dentro de uma caixinha que eu mal percebia, né, que as diferenças eram tão gritantes. Né? Porque os meus pais sempre acreditaram na educação como uma ferramenta muito importante, então sempre investiram nisso. Né, tanto para mim quanto para minha irmã. Então, eles sempre investiram nisso. Mas é totalmente diferente, né, com todas as outras pessoas da minha família. Nem todas os meus primos tiveram a oportunidade de ir para a faculdade. Então, isso começou a me incomodar. Né? Então, eu comecei a participar do movimento negro em Patos de Minas, que aqui em Patrocínio o movimento negro tinha parado. E aí a gente começou, a Maria Nunes ajudava a intermediar, a gente fazia algumas rodas de conversa, porque a matéria dela, e foi bem no ano que começou a Lei 10.639, ela realmente ser efetivada como uma das matérias, né? Educação étnico-racial dentro do curso de pedagogia. Então, acabava que a gente sempre tinha essas discussões, e aí eu fui me engajando cada dia mais, a gente começou a fazer algumas discussões, e a Lei 10.639 passou a ser um dos meus objetos de estudo. Né? Então, acaba que a gente precisa de outras pessoas para incentivar a gente a continuar. É claro. Marlúcio, você também trabalhou, né, nesse engajamento também lá pelo seu lado, né?
A minha luta foi um pouco até mais difícil do que a da Revalina, que eu venho de uma universidade onde a cultura de contraposição ela é muito mais forte. Embora seja uma cidade, né, onde nós tínhamos a questão do negro muito forte em Uberaba também, o próprio 13 de maio, né, de Uberaba, ele é muito mais forte do que Patrocínio, Patos. Eu acho que ele fica muito próximo do que é o de Uberlândia, né, que é um movimento que a gente tem, mas era um pouco mais difícil, né, o meu movimento foi muito mais sozinho no âmbito do espaço universitário, Luiz, porque assim como a Revalina, né, assim, eu tenho uma história de ineditismo, né, o único negro em todas as etapas do que eu passei até chegar no meu doutorado, né, como professor universitário, o único negro, né, também por muito tempo, nos cursos de pós-graduações onde eu trabalhei, como sendo o único negro. E as forças que nós temos quando nós somos muito jovens, elas são muito fáceis de ser deletadas. Você tem uma ideia, fiz uma pós-graduação em educação, e a minha proposta era estudar o papel do negro, né, na saúde do Brasil, né, que foram os primeiros médicos e enfermeiros que nós tivemos, que eram os negros, né, conhecedores das ervas, de uma série de coisas que nós tínhamos para a população que não tinha acesso. E a minha orientadora não queria me orientar. Então, praticamente, eu construí um TCC de pós-graduação sozinho, né, se levando para o crivo de uma banca, praticamente sozinho, por diversos momentos, né, eu passava os artigos para ela ler, não ela que passava para mim. Eu usei muito a Isabel Cruz, né, que é da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, naquele momento, e outros negros, né, que faziam parte do estudo do negro na saúde, e tive essa dificuldade. E depois, dentro do próprio movimento negro lá em Uberaba, nós tivemos um baque muito grande, foi um caso de corrupção, né, e a corrupção ela sempre aconteceu, ela acontece, ela é crime, mas a forma como foi criminalizado, né, a pessoa que estava à frente do movimento, ela foi para mostrar mesmo que com o negro, né, o peso era diferente. Então, nós tínhamos diversas associações, e essa associação, né, nós tínhamos algumas lá em Uberaba que promoviam o ensino, a cultura junto do negro. O impacto para mim foi muito grande. E retornando a Patrocínio, né, em 2014, também tive que criar esse espaço dentro do IFTM. Nós não tínhamos aqui no campus Patrocínio. Briguei, né, para a criação do NEAB. Fiz um movimento aqui em Patrocínio em prol dos NEABs. Movimentei junto com o Unicerp, inclusive, né, para nós termos o NEAB. Nós brigamos para fazer esse movimento dentro das escolas patrocinenses. Então, nós temos um trabalho, um passado de luta. Assim como eu coloquei, diversos antepassados nossos não estão vivos hoje, né, mas que contribuíram muito para que nós chegássemos onde nós chegamos. E eu tenho certeza que daqui a alguns anos, né, esse nosso trabalho trará frutos. Né, e eu espero que seja uma sociedade muito mais justa, muito mais paritária. Eu queria fazer um recorte lá da questão do Aguinaldo Timóteo. Se eu não me engano, Luiz, não foi ele que gravou uma música perguntando se as pessoas amariam a Deus se ele fosse negro? Você lembra o nome da música, não? Acho que ela falava assim, você teria por ele o mesmo amor se ele fosse um homem de cor? Ele fazia referência a Deus, né, perguntando isso aos cristãos. Então, não entendo, né, a que ponto, né, que nós chegamos agora dele falar que essa questão do negro, né, a questão da cor não faz diferença dentro da sociedade. Não, e ele ainda compara lá com vários jogadores, Thiaguinho, fala alguns outros que casaram com mulheres brancas, né, e que quem faz isso depois não pode reclamar e tal. Então, quer dizer, ele né, acabou, de uma certa forma, prejudicando um trabalho que leva décadas para ser feito, né? Sim, mas eu tenho certeza, Luiz, eu tenho trabalhado muito com as pessoas, a Revalina falou uma questão importante. A escola, nós temos racistas na escola, né? Nós não vamos fazer um movimento onde nós vamos acabar com os racistas, com os machistas, né, com os misóginos. Isso não vai acontecer. Então, dentro das universidades, continuaremos tendo pessoas racistas, porque nós estamos dentro de uma sociedade que é racista. Então, não é diferente. Nós trabalhamos para quebrar isso dentro da universidade. Os nossos próprios movimentos, que são endógenos, é nesse sentido também. É para quebrarmos dentro da nossa
sociedade e comunidade escolar. Então, eu entendo, né, a indignação da Rivalina, o peso que se tem quando se tem o nome de um professor, né, pessoa que deveria estar mudando vidas. Eu falo que o professor é a primeira instância de confiança que nós temos. Você entrega uma criança de 5, 6 anos para uma pessoa que você nunca viu na vida, cuidar e formar essa pessoa. Então, a nossa responsabilidade é muito grande mesmo. Mas eu acho que a universidade ela é um espaço para quebrar isso também. Mas ela não é um espaço livre do racismo e das outras mazelas que acometem a nossa sociedade. Eu acho que e cada um tem que fazer a sua parte, né? Todo mundo tem que fazer a sua parte para poder quebrar isso, não só a comunidade negra, porque nós vivemos nós temos que entender que a cor da pele não significa nada, né? Ou significa tudo. Nós somos todos iguais, inclusive, como você disse aí, perante Deus. Agora, e essa tem que ser uma constante na vida de todo mundo. Por exemplo, o meu último livro agora tem como tema base para quebrar, para a trama surgir, né, dentro do argumento que eu usei, a calunga, né? O dialeto, a calunga, que não é bem um dialeto, né? Mas que é mesclado com várias línguas, com várias culturas, com índio, com preto, com brasileiro, com português e tal, para formar um dialeto mesmo que, na época, os escravos usavam para poder se sair, né, dos senhores de engenho e tal. O meu filho, o Luiz Júnior, estudou em Uberaba, e o TCC dele foi um trabalho sobre o candomblé, contando uma história de uma família negra de Uberaba. Então, a gente tem também, nós temos que engajar nesse processo, porque todo mundo sofre com isso, não é só o preto, né, o Rivalina e Marluz. Então, a gente, só fazendo um recorte, né, sobre a universidade, eu acho que a universidade é o espaço, né, de promover todas as discussões, né? Infelizmente, aconteceu esse fato com esse professor, né? A gente não pode generalizar. A indignação, ela vem se não houver uma resposta direta do espaço acadêmico, né? Eu acho que a resposta ela tem que acontecer. Eu acho que é o que aconteceu, ele foi afastado, mas eu acho que é o que a gente espera de todas as universidades, né? Não só todas as universidades, elas precisam aplicar as leis, né, de uma forma eficaz, eficiente, e fazer com que esses espaços eles sejam acolhedores para todos, né? Não só para uma parte específica da sociedade, mas que esse espaço ele seja acolhedor para todas as pessoas, né? Para que pessoas elas se sintam acolhidas nesses espaços, porque já é um espaço totalmente diferente, né? Já é um espaço totalmente que a gente acredita que é muito longe do que a gente pode alcançar, principalmente nós, enquanto pessoas pretas, enquanto pessoas pobres, a gente já tem uma dificuldade muito grande para poder alcançar os bancos escolares de uma universidade. Quando a gente alcança, o que a gente espera é que esse espaço seja um espaço acolhedor e que acolha também todas as nossas demandas. A gente faz esse recorte. E quanto à questão de que a responsabilidade de falar sobre o negro, de fazer a promoção da igualdade racial, ela não é da população negra. Ela é de todo mundo, ela é de todos nós. Ela é de todos nós. Todos nós, na verdade, né, eu vivo falando isso, mas tinha que haver, né, uma perspectiva de, em algum momento, a gente precisar parar de falar sobre isso. Mas enquanto for necessário, nós vamos continuar. Enquanto houver casos como esses casos dessa semana, como os casos de todo esse ano, né, como tantas mortes que nós vimos esse ano por causa da cor da pele, né, como casos brutais, né, as pessoas se dividindo em opiniões sobre a importância de quanto vale a vida de alguém, se a vida de alguém vale por causa da cor da pele, todas as vidas importam. Né? E quando a gente levanta todas essas bandeiras no sentido de defesa da vida da população negra, é no sentido de que nós estamos em busca de promover justiça, de promover equidade para uma população, né, que sofre tanto, que já sofreu tanto, e isso aqui não é um papo, não é uma fala de vitimismo, mas é uma fala de potência.
é uma fala de potência, de pessoas que precisam de oportunidade. Aliás, A gente precisa de oportunidade até para viver. Os contrários pensam sempre que vocês estão usando o vitimismo, né? Que é o mimimi. Sim, acaba que acaba que as próprias pessoas, né, que falam isso, elas estão sendo racistas, porque não existe empatia nenhuma na fala dessas pessoas. Não existe empatia nenhuma na fala dessas pessoas, né? E a gente precisa buscar empatia, né? E esse ano eu tinha falado para mim mesma que eu iria buscar autoconhecimento para tentar não atacar o outro, e é difícil a gente não atacar o outro nas nossas falas. É difícil a gente se defender, né? Defender o nosso ponto de vista com argumentos, sem ser ofensivo ao outro. Mas nós estamos aí no momento onde nós estamos vendo uma pessoa que viveu 37 anos sendo escravizada. E como que a gente vai tratar isso como uma forma natural, sem ofender? Porque aí as pessoas acham que quando a gente está defendendo algum preto, quando a gente está defendendo alguma causa relacionada à questão étnico-racial, as pessoas acham que a gente está ofendendo, né? Mas ninguém pensa ao contrário. O quanto nós somos ofendidos o tempo todo. É isso aí. Quando nesse vídeo está sendo retratado aí, o casamento interracial, gente, é outra história. As pessoas não podem se relacionar com quem elas querem. Existe uma defesa sobre o amor afrocentrado? Existe uma defesa sobre o amor afrocentrado, mas isso é conversa para outro momento, né? E acaba que ninguém manda no coração de ninguém, né? Então, é surreal a gente pensar que em um vídeo o ser humano seja capaz, né, de destilar tantas palavras e tantos atos, né? E esse vídeo tenha mais impacto do que, de fato, o racismo que aconteceu com o jogador. É isso aí. Ô, Marlúcio, para finalizar, você tem alguma coisa, algum recorte que você queira fazer de toda essa nossa conversa? Eu reafirmo, né, Luiz, a questão da nossa sociedade. Nós vivemos uma sociedade racista. O negro é vítima, sim, dessa sociedade. Não é vitimismo, mas ele é vítima dessa sociedade. É uma sociedade construída com grande desigualdade. E quando você transita por todos os segmentos, né, a questão legal, a questão de direito a bens, acessos, nós temos um distanciamento muito grande, né, entre brancos e pretos neste país. Não é longe da nossa sociedade, que é o primeiro ponto importante, né, não é Patos de Minas, é Patrocínio. Né, nós só fizemos aqui uma referência ao caso que aconteceu em Patos de Minas, mas é Patrocínio. Isso tem que estar sempre conosco. O papel, né, da escola, eu acho a grande importância. Eu faço aqui um recorte da questão da universidade. Como a Revalina colocou, todas as vidas importam. Né? Nós não queremos a morte do racista. Nós queremos uma sociedade antirracista. Né? Nós queremos uma cultura antirracista. E o racismo, ele vai coexistir conosco. Né? Nós temos uma luta contra ele. Por isso que eu entendo que a nossa luta ela vai se perpetuar por muito tempo ainda. O que a gente espera é que daqui a alguns anos nós não tenhamos realmente que nos sentarmos, né, para discutir coisas tão esdrúxulas e tão evitáveis, né, do ponto de vista, porque faz parte da formação do ser humano. Quando você fala do seu livro, né, eu coloquei uma vez em Uberaba que eu gostaria de ver o prefeito, o secretário municipal de saúde, que teria coragem de colocar a Calunga, né, como sua grade de ensino na rede pública municipal. Porque as nossas crianças, nós temos que trabalhar muito com as nossas crianças, Luiz, para criar uma sociedade antirracista. A criança, ela vem com a pureza, né, e ela vem só com o veneno que lhe é dado no seu domicílio. Porque essas crianças, elas são formadas. Mas eu entendo também que a escola ela tem um papel de contraponto muito importante, né? Porque hoje, inclusive, já é ser estudado em que a escola ela contribui com 70% da nossa formação. E cada vez tem contribuído mais porque os pais têm sido cada vez mais ausentes. Então, os 30% da família são muito fortes e merecem todo o respeito da sociedade.
mas a escola tem um papel preponderante, né? E deixar mais uma vez um recorte com a minha indignação de sempre e de qualquer situação deve ser denunciada, deve ser debatida e deve ser colocada para a sociedade. Ok, Revalino, um abraço para você e você sabe, né, eu tenho sempre dito isso aqui, que o nosso objetivo é fazer um debate amplo sobre os temas mais importantes, mas principalmente, e esse é um objetivo, né, uma meta da rede hoje, é discutir assuntos que referentes a gente pode colocar assim como, não é, porque todo mundo fala de minoria e tal, o negro não é minoria, né? Mas está considerado no assunto aí. Então, a gente, para debater assunto LGBT, negro, enfim, de todos os matizes, eu acho que a gente é pequenininho, mas devagar vamos conseguindo colocar essa coisa aí no coração das pessoas. Com certeza, Luiz. Acho que a gente não é pequenininho, não. A gente tá gigante, viu? E o programa está ajudando muito, né? Dar visibilidade para todos os nossos movimentos. Né? Fica aqui o nosso agradecimento pelo espaço, por levantar, né, essas discussões que são de extrema importância para a sociedade patrocinense, principalmente. Né? Fica aqui todo o nosso respeito e admiração pelo seu trabalho. Né? E eu deixo aqui, né, que racismo, a minha palavra final é que racismo é crime. Não tem discussão, não tem vídeo, não tem palavra, não tem fala nenhuma que vá em desencontro com que racismo é crime. Racismo é crime, ponto final. As pessoas podem falar o que quiserem de vitimismo, pode falar o que quiserem, mas racismo é crime. E fica aqui o nosso desejo, né, de que todas as pessoas tenham um ano novo repleto de muito amor, né, e de muita segurança. Que todas as pessoas se sintam seguras dentro das suas casas, né, com muita saúde. E, principalmente, né, que a população negra possa se sentir segura, né, possa se sentir assegurada dos seus direitos, né, e que a gente possa ter aí, né, um 2021 muito melhor do que foi 2020, né, no que diz respeito a todos esses, se a gente for fazer uma retrospectiva, foram muitas vidas perdidas por causa de violência devido à cor da pele, né, que isso não volte a repetir. E muito amor e muito afeto para todo mundo, porque a gente está precisando disso. É legal. Ô, Marlúcio, muito obrigado a você pela participação, né? E mais vezes a gente vai se encontrar aí para discutir, debater assuntos que são de interesse de todos, não só de uma categoria, de uma raça, enfim, a gente tem que discutir esses problemas que são levantados como de minoria, mas na realidade não são. Sim, Luiz, eu que agradeço. E a Rede Hoje tem sido uma grande parceira nessas discussões. Gostaria de parabenizar. Já tive outros programas, né, para a gente debater, para a gente discutir, mas assim, eu vejo o seu trabalho, o empenho que você tem em realmente trazer essas questões, principalmente a questão do negro, né, que eu tenho participado mais diretamente com você, para o debate junto à nossa sociedade. E que nós possamos construir uma sociedade cada vez antirracista, né, com a cultura antirracista, com o entendimento de igualdade entre as pessoas, com o crescimento da empatia. Nosso trabalho, ele é árduo, né? Nós não vamos deixar de trabalhar. Como diretor, né, de uma escola, de uma instituição pública federal, eu vejo, né, na nossa instituição a grande possibilidade de fazer uma mudança nessa cultura, mas também de oportunizar, Luiz, aos nossos jovens, pretos e pobres, uma oportunidade de cursarem uma graduação de forma gratuita, de fazerem suas pós-graduações de uma forma gratuita, e, principalmente, dentro de um espaço onde o debate é amplo. O IFTM, eu me sinto orgulho de ser o diretor dessa instituição, porque nós debatemos todas as causas no âmbito da nossa instituição. Somos muitas vezes criticados por isso, mas eu não abro mão, porque eu vejo pessoas em todos os espaços que eu trabalho. Eu sou uma pessoa que aprendi, né, a trabalhar a minha resiliência, e um dos principais pontos da resiliência é a empatia. Então, eu tenho pena dessas pessoas que não são capazes de ver a sociedade com os olhos realmente da empatia, de trocar de lugar com o outro.
E como você colocou, minoria, ela não é quantitativa, ela é qualitativa, né? Então, nós somos minoria do aspecto de qualidade ainda, de grandeza, mas nós somos uma maioria também física e estatisticamente. E agora temos ganhado corpo cada vez mais para caminhar para sermos maioria, né? Do ponto de vista qualitativo também. E eu não vou abrir mão dessa luta, né? E assim como você colocou, também repudio toda forma de ataques, sejam eles racistas, misóginos, homofóbicos, transfóbicos, e vou estar presente nessa sociedade para combater com as minhas forças, com aquilo que me for possível também de espaço, eu estarei presente. Te agradeço mais uma vez, agradeço a Revalina, é sempre um prazer, né, estar com vocês, debatendo, conversando e principalmente levando para a sociedade o que é o nosso entendimento nessa luta contra o racismo, contra a injúria racial. Reforço aqui o que eu coloquei lá no início, que nós temos que ver realmente, como a Revalina colocou, como um crime, e pararmos de minimizar. Né? Ao invés de falar que tem mimimi, nós temos, na verdade, uma minimização do crime. As suas lembranças merecem um lugar especial. Venha conhecer o Memorial Jardim dos Ipês. Informações 3199-8000. No Colégio Atenas, trabalhamos na formação de pessoas conscientes de seu papel na sociedade, éticos, morais, sociais e religiosos, valores que nos dão a consciência do que somos e do que queremos ser. Posto Econômico, o posto pé quente da cidade, está com mais uma promoção. São 8 prêmios incríveis até dezembro, um por mês. E ao final da promoção, uma moto Honda 0 km. A cada abastecimento de R$50 em gasolina ou etanol ou R$100 em diesel, você já garante seu cupom. Posto Econômico, o único que realiza um show de prêmios para você.